né? A psicoterapia é uma terapia, né? Então, ela ela está disponível, né? Ela é uma ferramenta para isso que a gente está chamando de autoconhecimento, de eu buscar vir conhecendo melhor como eu me estruturei até aqui, quem é essa pessoa que está aqui hoje, né? Como ela também está disponível, né? E ela é bem acessada também para vir cuidando de adoecimentos psicológicos, emocionais, graves, leves e médios, né? E também, né, como dentro de uma ferramenta de prevenção, né, que também se Isso. assemelha a essa busca, né, do cuidar-se, para que eu venha me conhecendo, venha conseguindo me ajustar criativamente de uma forma mais satisfatória na vida, para não chegar nesse ponto de um adoecimento grave, onde às vezes é até mais difícil, né, o processo, né? Isso. Débora, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Sim. Dentro desse contexto, eu faço terapia. Atualmente eu faço numa base quinzenal, mas a primeira vez que eu busquei um psicólogo, uma psicóloga, na verdade, Glenda, na época, foi em 2012 e foi um momento de ruptura para mim emocional. Era uma mudança de fases muito grande na minha vida. E eu senti que eu precisava realmente de um suporte, né? Uhum. E eu lembro que na época eu tinha um certo preconceito, assim, mas será que eu preciso de fazer terapia? Será que isso não é para quem tem uma doença mais grave, uma doença mental? E eu lembro que eu tive esse receio, inclusive de conversar com os meus pais na época, para dizer que eu precisava de fazer terapia. E aí eu te pergunto, por que que é um tabu? Ainda hoje eu percebo que tem um tabu em relação a buscar um psicólogo para um tratamento, e eu digo que para mim foi um divisor de águas, assim. No meu processo de autoconhecimento, até inclusive me ajudou a entender, a me conhecer melhor para que eu pudesse mais na frente mudar de abordagem, até de profissional, e encontrar outros caminhos como o próprio caminho do yoga. Foi fundamental para mim ter passado pelo processo terapêutico em consultório com um psicólogo. E até hoje eu tenho hoje o acompanhamento de um profissional completamente diferente daquela que eu procurei em 2012, com uma outra linha, outra abordagem terapêutica, mas até eu chegar nesse entendimento sobre mim, foi fundamental ter passado, e é fundamental ainda passar por esse acompanhamento. Você falou no caráter da prevenção em saúde mental, né? Não é necessário eu deixar chegar num ponto grave, por exemplo, um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, para fazer um acompanhamento como psicólogo. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse tabu, né, que envolve a psicoterapia ainda hoje. Cara, eu acho que fica claro pra gente se a gente puder fazer um recorte histórico, né? Quando a gente olha para nossa história, né? E se a gente lembrar, por exemplo, né? A gente lembrar quando a gente era criança, né? Acho que quando a gente traz para o cotidiano fica bem claro. Qual é o lugar, tipo assim, o lugar da loucura, o lugar da doença mental, ela sempre foi muito marginalizada durante até, né, tipo, o grande tratamento por muitos séculos foi excluí-los. Foi nos hospitais psiquiátricos, né? Foi tipo assim, vamos tirar da nossa vista isso, vamos tirar da nossa vista, né? Até quando eu era criança, você era criança, essa visão era muito forte, né? Tipo, as pessoas tinham que esconder quando tinham qualquer tipo de adoecimento mental na família, porque era uma vergonha, não é? O doido da rua, o doido da família. Então sempre foi esse lugar de muita marginalização. De muito Verdade. pouco tempo para cá é que a gente vem pensando, né? Muito pouco tempo, nem tanto pouco tempo, né? Mas se a gente pensar na história da humanidade é bem pouco tempo, né? Que a gente vem pensando, né? O que se chama de clínica ampliada, né? De uma rede de olhar para isso, de não só vamos marginalizar isso, vamos tirar da nossa vista, isso não existe, não diz de mim, é da pessoa e vamos deixar ela escondida, né? Então, quando a gente começa a olhar de uma forma mais participante, de uma forma mais integrativa, mais integradora, né? De olhar
E aí vai entrando mais na sociedade isso, né? Então, assim, isso é muito forte, o ranço que isso deixa, né? Desse lugar da marginalização, de que é algo muito... A história da doença mental, né? Então, esse é o lugar da doença mental, que foi por muito tempo que a gente já vem em uma outra história hoje, mas eu só quero trazer um fio para a gente entender que é algo que vem mudando. É algo que vem mudando. Então, a psiquiatria, a psicologia, né, durante muito tempo teve muito associada a tratar transtornos mentais graves. Então, é o lugar, é o doutor do doido, né? Então, tem até, né, um senso comum, a ideia de que é doido também, né, de que não pode ser muito normal para fazer isso, não é? Muito desse lugar do pejorativo, que é esse lugar que tem um ranço no senso comum da doença mental, né? Então, isso é um ranço que a gente vem, né, mudando significativamente, né? Mas só para entender o ranço, né? Então, eu acho que essa associação ao que é do doente, né? A doença mental. Então, isso gera muito estereótipo, gera muito preconceito. Ainda hoje gera muito estigma. Tem muita gente que hoje faz, por exemplo, já faz psicoterapia, mas não vai no psiquiatra, porque se for tomar um remédio vai ser o doido da família, vai ser... Né? Então, esses estigmas que ainda existem. Ainda existem. Né? Então, acho que esse tabu vem muito disso. Sim. Né? Vem muito... Faz todo sentido. Tem vários outros aspectos também, né? Que a gente pode fazer uma análise maior, né? Mas eu acho que esse é algo bem forte que a gente acha que está tão distante, mas está bem próximo da gente. Bem próximo mesmo, assim, nos comentários, né? Está ali, porque está muito associado a isso mesmo, a essa ideia da doença mental grave. Não, sem dúvida, até porque eu percebi em mim, lá naquele momento, em 2012, eu percebi em mim essa pressão interna, assim, mas será que eu preciso chegar ao ponto de precisar ir a um psicólogo? Quando, na verdade, eu digo hoje para todo mundo, gente, faça terapia. Por favor, faça terapia. Então, é quase um pré-requisito, assim, você já faz terapia? Porque, nossa, é importante mesmo se oportunizar essa autorreflexão, né? E o processo terapêutico, ele é isso, né? É um espaço em que, pelo menos como eu estou entendendo, né? Enquanto ator participante no processo, é de que eu vou trazendo elementos, inclusive memórias, acontecimentos agora que refletem escolhas passadas e às vezes projeções, inclusive de crenças familiares, tabus sociais, padrões de comportamento repetidos que às vezes não são tão refletidos em relação ao contexto cultural. E tudo isso eu vejo que influencia plenamente na minha vida, em como as coisas acontecem, e às vezes, se eu me oportunizo falar sobre isso, nossa, falar é muito terapêutico, né? Se eu me oportunizo falar sobre isso, e o psicólogo, ele vai trazendo ferramentas que eu desconheço, não sou psicóloga, mas é incrível como ele vai trazendo ferramentas em que me oportunizam essa autorreflexão, e eu consigo, como se fosse assim, encaixar aquelas informações que estão soltas ali, a nível psíquico. E é um processo muito interessante. Assim. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Débora? Você falou tudo! Perfeito! Maravilhoso! Perfeito! Olha, se sou psicóloga